Irmãos, hoje à noite nós vamos começar uma nova série de mensagens chamada Essencial. E nessa série nós estaremos meditando, refletindo na palavra do Senhor, na Epístola de Tiago. Você pode abrir sua Bíblia em Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Amor, meu celular. Tiago, capítulo 1, nós vamos iniciar essa série nessa epístola, expondo essa epístola de Tiago durante esse mês de julho. E você é nosso convidado para estar também acompanhando, participando, também refletindo na palavra do Senhor. Como igreja, desde o dia 1º de julho, que nós iniciamos um desafio de nos movimentar em oração, em jejum, em busca pela presença do Senhor. E estamos aí no movimento de 21 dias de oração e jejum. Se você não começou, ainda dá tempo, né? Nós estamos até o dia 21 de julho e nós temos também o Amanhecendo com Deus, todos os sábados, das 6 às 7 da manhã, para estarmos juntos orando aqui em comunhão. E você, deve estar também realizando seu momento devocional em casa, mas também está convidado para estarmos juntos aqui nesse Amanhecendo com Deus, todos os sábados a partir das 6 da manhã. E nesses 21 dias nós temos buscado a presença do Senhor, buscado no Senhor, nos deleitar, nos satisfazer, sermos plenos do Senhor. Então que você possa aproveitar esse movimento da sua igreja. Todos acharam Tiago, capítulo 1? Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na diáspora. Saudações. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. O irmão de condição humilde glorie-se na sua exaltação, e o rico na sua humilhação, porque ele passará como a flor do campo. Porque o sol se levanta com seu calor ardente, a planta seca, a sua flor cai, e a formosura do seu aspecto desaparece. Assim também o rico murchará em seus caminhos. Amém? Versículo 12. Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Feche seus olhos. Nosso Deus, nosso Pai, nós acabamos, Pai, de ler a Tua palavra. Pai, nós precisamos do Senhor para entendê-la. Precisamos do Teu Espírito Santo para iluminar a nossa mente e nos fazer compreender, nos fazer ouvir a Tua voz. Tira, Pai, de nós qualquer distração, qualquer barreira, tudo aquilo que possa nos impedir de estarmos conectados com o Senhor, ouvindo o Teu Espírito falar conosco. Nós queremos Te ouvir, Pai, nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Essencial. O que é essencial para seguirmos a Jesus? O que é essencial para servirmos, para seguirmos, para sermos íntegros? É isso que nós vamos aprender com a Epístola de Tiago. A carta de Tiago ela é conhecida como uma das 7 cartas ou 7 epístolas universais ou gerais, ou seja,
ela não foi escrita especificamente para um destinatário específico, uma pessoa, como Timóteo, Tito, né? Ou também não foi escrita para uma igreja, como a carta, a epístola aos Coríntios, aos Romanos. Ela foi escrita de um modo geral, para todos os cristãos, para uma comunidade geral de cristãos. É uma carta circular, ou seja, uma carta que circulou por várias igrejas, por várias pessoas. O objetivo era que muita gente, muitas igrejas, daquele início, muitas cidades, pudessem ter acesso àquilo que foi escrito nesta carta, provavelmente por Tiago, meio-irmão de Jesus, assim como a maioria dos teólogos e historiadores compreendem. Essa carta, ela foi escrita provavelmente entre o ano 45 e 50 depois de Cristo, sendo reconhecida principalmente pelos historiadores e teólogos como provavelmente a primeira carta, primeiro escrito que nós temos no Novo Testamento. Apesar de, na ordem da sua Bíblia, ela não está em primeiro lugar, né, porque o Novo Testamento ele não está agrupado na ordem cronológica. Ele é agrupado por finalidade, né? Nós temos ali evangelhos, depois nós temos o livro histórico, temos as epístolas. Então, mas provavelmente essa foi a primeira epístola, a primeira carta, a mais recente, mais próxima de Jesus Cristo, né? Do início da igreja primitiva, escrita ali entre 45 e 50 depois de Cristo. Nesse momento, inclusive, e isso é importante, é provável que quando Tiago escrevia essa carta, a universal ali, uma carta geral, o evangelho ele ainda não tinha alcançado, inclusive os gentios. É provável que apenas judeus tinham se convertido e talvez muito poucos gentios. A expansão missionária, principalmente para o universo gentio, né, os outros países, outras cidades ali gentias, ainda não tinha acontecido provavelmente nessa época. E Tiago aqui, ele escreve, né, dizendo que está escrevendo as 12 tribos que se encontram na diáspora, versículo 1. Provavelmente ele está escrevendo, direcionando justamente aos judeus. E aí uma forma dele dizer isso, ele diz que está escrevendo de forma simbólica as 12 tribos, que estão diáspora aqui, quer dizer que eles foram espalhados. E como eles foram espalhados? Aí você recorre lá a Atos e você tem ali o martírio de Estevão, e a partir daquele martírio, o primeiro martírio que nós temos de cristãos, então vários judeus, eles saem de Jerusalém, judeus convertidos ao cristianismo, e eles vão morar em outras cidades. Então acontece uma nova diáspora ali por causa da perseguição, né, criada ali, né, e incentivada principalmente por Paulo, que naquela época era mais conhecido por Saulo. Então, nesse momento aí, temos um grande número de judeus cristãos espalhados no território da Palestina e fora da Palestina. E Tiago, então, ele escreve essa carta para que ela circule. Tiago, ele liderava, né, ali a igreja, especialmente depois daquele momento de perseguição. Então, Tiago, ele, meio-irmão de Jesus, a princípio não cria em Jesus como Messias, e quem vai falar melhor isso é o apóstolo Paulo lá em Gálatas, que após a ressurreição, Jesus ele aparece a Tiago, seu meio-irmão. Então, Tiago tem ali um encontro com Jesus ressurreto, e ele realmente acredita, ele crê no meio-irmão dele como Messias, o Filho de Deus. E aí ele passa a viver para Jesus. Esse Tiago, ele inclusive recebe alguns apelidos, né? Como Tiago o Justo, porque ele realmente vivia um zelo muito grande pela fé. Paulo fala sobre isso. Depois ele recebe um outro apelido, que é Tiago, joelho de camelo, patas de camelo, melhor dizendo, né? Porque ele orava muito. Então, os historiadores dizem que o joelho deles parecia com uma pata de um camelo, né? Porque ele gastava muito tempo em oração. Então, Tiago realmente ele se converte, ele passa a liderar aquela igreja em Jerusalém, porque nem todos podiam, né, se dispersar por causa da perseguição, senão o cristianismo que estava nascendo ali iria, né, ser, de alguma forma, arrefecido. Então, os apóstolos e Tiago ficam ali em Jerusalém para dar continuidade, estar sustentando ali
essa igreja em Jerusalém. Essa epístola, que é escrita na fase inicial da igreja, ela tem esse foco de alcançar principalmente judeus que se converteram ao cristianismo. Entre vários temas que Tiago fala, nós hoje estaremos meditando no seguinte tema: integridade nas provações. Integridade nas provações. Ronaldo Lidório, que é um pastor brasileiro, ele diz o seguinte: nós somos treinados para agir bem, mas não para reagir bem. Um líder, porém, ele é medido por suas reações. Se as ações demonstram planejamento, as reações demonstram valores. Você já deve ter ouvido o ditado popular que diz que se a vida lhe parece um limão, ou se lhe der um limão, né, faça uma limonada, né? E a gente ri disso, né, porque realmente é muito fácil a gente rir. Mas se eu perguntar aqui, eu acredito que todo mundo vai achar difícil praticar, né? Se a vida lhe der um limão, fazer uma limonada, na prática não é tão fácil assim. Essa filosofia que está por trás dessa frase, desse ditado popular, tem base bíblica para isso. Nós podemos encontrar na história bíblica vários homens, vários servos de Deus, que realmente passaram por provações e transformaram aqueles momentos de provações, aquele momento inclusive de derrota, em triunfo, em glória. É só a gente lembrar de José, que viveu no Egito, filho de Jacó. É só nós lembrarmos do próprio Jacó, lembrarmos de Daniel, dos seus amigos que foram levados para a Babilônia, no exílio. Então nós temos vários exemplos. Lembrarmos inclusive do Davi, perseguido por Saul. Então nós temos vários exemplos de homens na Bíblia que, apesar de terem sido vítimas, eles se transformaram em vencedores, transformaram ali as situações difíceis, as tribulações, em momentos de triunfo, em momentos de glória. E por que isso aconteceu? Tiago, que também nos faz lembrar nos seus escritos de Provérbios, porque tem um certo teor de sabedoria, de conselhos. Então Tiago ele vai nos mostrar o que nós devemos fazer para nos manter íntegros em meio às provações, porque provações todos nós já passamos, estamos passando ou passaremos. É só uma questão de tempo, mas todos nós estamos sujeitos. A grande questão é se nós fomos ou seremos íntegros diante das tribulações. E para isso, a primeira coisa que nós precisamos ter em mente, irmãos, é que Jesus, ele está conosco nas provações e ele está agindo nas provações. Você entendeu? Jesus está conosco nas provações e ele está agindo nas provações. Irmãos, a ideia das provações não é que nós sejamos seduzidos para pecar, mas sim, e nós vamos provavelmente no domingo seguinte estudar sobre isso, expor sobre isso, nos momentos de provações acontecem tentações. Por isso que é importante sabermos que não estamos sozinhos nas provações. Porque a ideia da permissão de Deus das provações em nossa vida não é para que pequemos, mas sim para que sejamos fortalecidos, para que sejamos purificados e para que sejamos aprovados nas provações. Quando Jesus está agindo, irmãos, ele deseja desenvolver qualidades em nós. E para que essas qualidades sejam desenvolvidas é necessário as provações. Ele deseja desenvolver 3 qualidades que nós vemos aqui no texto, que nós acabamos de ler. Primeiro, uma fé fortalecida. Segundo, perseverança, como o Crismo falou logo no início do culto. E terceiro, um caráter íntegro. Primeira qualidade que ele deseja desenvolver na sua vida e na minha vida, em meio às provações, para que sejamos íntegros, é uma fé fortalecida. À medida que nós vamos atravessando as tempestades, que nós vamos atravessando as provações, nós vamos aprendendo a caminhar por fé. Vamos aprendendo a confiar de verdade em Deus, a confiar de verdade naquilo que nós lemos. Enquanto isso não acontece, a nossa vida ela parece mais uma teoria. Mas quando nós vamos passando pelas tempestades, nós experimentamos a fé não como uma filosofia de vida,
mas como uma conexão direta com Deus. Porque é nos momentos de provações que nós não vemos mais solução, não vemos mais uma saída, que nós olhamos para o alto e confiamos completamente no Senhor. É nesse momento das provações que a nossa fé, ela deixa de ser uma fé como uma folha, né, de uma bananeira, uma fé como uma onda do mar, como o próprio Tiago diz aqui, no versículo 6, que muitos são impelidos como um vento de um lado para o outro, agitados. Mas é no momento das provações que a nossa fé, ela deixa de ser uma fé assim, inconstante, e passa a ser uma confiança total e inabalável no Senhor das nossas vidas, Jesus Cristo. Muitos crentes mornos, como diz o anjo da igreja, Jesus Cristo, lá em Apocalipse, que vai vomitá-los, eles só poderão andar em uma verdadeira fé se eles construírem sua fé em meio aos confrontos da vida. Momento de provação, momento de tribulação, momento de tempestade, é o momento que nós somos confrontados, que nós somos realmente desafiados, que nós nos deparamos com a necessidade de experimentar a presença de Deus, o propósito de Deus para nossas vidas e o poder salvador dele. Enquanto está tudo bem, é muito difícil a gente fazer isso. É muito mais fácil a gente viver uma vida morna, inconstante. Por isso que o Senhor permite as provações em nossas vidas, para que a fé que Ele deseja que nós tenhamos, ela possa ser desenvolvida, ela possa ser amadurecida, e não ser mais uma fé inconstante. Uma fé que ora está, ora não está, ora crê, ora não crê, ora está lá em cima, ora está lá embaixo, como a onda do mar. A fé que o Senhor deseja que você tenha, a fé que Deus deseja que nós tenhamos, é uma fé que vê o invisível. Como o escritor aos Hebreus diz, que a fé é a prova daquilo que nós não vemos. É a certeza daquilo que nós esperamos. E é esse tipo de fé que o Senhor deseja que nós creiamos. Uma fé que crê no impossível. Uma fé que espera aquilo que não é perecível. Uma fé que espera aquilo que não é perecível. Você está vivendo uma grande provação? Você está vivendo uma grande batalha, uma grande tempestade, um grande desafio? Não se desespere. Jesus está com você nessa provação. Jesus está com você e Ele quer ensinar a você como ter uma fé viva, como ter uma fé fortalecida, como ter uma fé verdadeira, como ter uma fé íntegra, inteira. Jesus conhece você. E Jesus vai lhe dar a oportunidade de vivenciar o poder dele em meio à tribulação que você está, em meio à provação que você atravessar. Pois o poder que aperfeiçoa-se em nossas fraquezas não é o nosso, é o de Jesus. É por isso que ele diz para Paulo: a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Muitas vezes nós queremos que o nosso poder se aperfeiçoe nas tribulações. Mas Jesus, Ele nos dá a oportunidade de nos alegrarmos diante das tribulações. É fácil? Não. É um desafio. Mas quando nós compreendemos que Jesus está conosco, compreendemos que Ele tem propósito em nossas tribulações e nossas provações, nós podemos, assim como Tiago, ter por motivo de grande alegria o fato de passar por várias provações. Tiago, líder da igreja, não estava vivendo uma mansão, não estava vivendo com uma conta bancária cheia, ele não estava vivendo com a sua total liberdade. Ele sabia que a qualquer hora ele e os outros cristãos em Jerusalém poderiam ser apedrejados como Estevão, decapitados, poderiam ser presos. Mas ele nos desafia a compreender que o desejo de Deus para nós nas provações não é que sejamos masoquistas. Não é que essa alegria ela vem do masoquismo, não.
mas é que nós possamos desfrutar de uma realidade que está acima das tempestades que nós passamos. Uma realidade que ultrapassa as tempestades da vida, as provações da vida. E para isso ele nos lembra que nós precisamos confiar em Deus. Ele nos lembra que Jesus, ele confirma a nossa fé nos momentos das nossas lutas. É nos momentos da luta que nós temos a fé confirmada. É nos momentos das tempestades que nós temos a fé confirmada. Não é quando a conta bancária está com saldo positivo, né? Naquele azul lá em cima. Jesus, ele confirma a sua fé em meio às lutas. A segunda qualidade que o Senhor deseja desenvolver em nós, que nós desenvolvamos, é a perseverança. E a perseverança, irmãos, não é bem aquela paciência passiva, não. A perseverança é a capacidade de transformar a tribulação em glória. É aquilo que José, ele nos mostra ali no Egito. É aquilo que Daniel nos mostra ali quando está na Babilônia. Não pessoas que ficaram aguardando, né, a morte chegar, sofrendo, tristes ali. José estava preso, tinha sido vendido pelos seus irmãos, acusado de cobiçar ali, de tentar, né, a mulher de Potifar. José poderia ter se deitado naquela prisão e ter entrado numa depressão. Mas a Bíblia nos diz que José é excelente, ele trabalha, o carcereiro confia nele, tudo que ele coloca a mão ali na prisão dá certo, melhora. É alguém que está transformando a tribulação em glória. Perseverança é desenvolvermos a nossa fé quando ela está sendo provada, a ponto dela ser aprovada. Desenvolvendo nos momentos de provações essa experiência com Deus. Como diz aqui no versículo 3, a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Porque o poder de Deus é que nos permite perseverar. E nos permite perseverar por estarmos mais perto dele. À medida que Daniel, ele é levado ali para o rei, porque o rei, ele tem um sonho ali, ninguém consegue interpretar. Daniel, naquele momento, que poderia também, junto com os outros, ser preso e ser morto. Daniel, ele transforma aquele momento ali de tempestade em um momento de glória. E ele começa buscando a presença do Senhor. Ele diz para o rei, vamos orar, deixe-me orar. Porque Deus é o único que pode revelar. Daniel não desenvolveu isso naquele momento. Daniel tinha uma vida de oração, uma vida de perseverança com Deus, uma vida de proximidade com Deus. É por isso que naquele momento ele faz aquilo que ele faz. Os seus amigos, quando são desafiados pelo rei, também Nabucodonosor, a se ajoelhar quando a música tocar diante da estátua, porque senão serão jogados na fornalha, seus amigos dizem, podemos ser jogados ou não, mas saiba que se Deus quiser, Ele pode nos livrar, mas se Ele não nos livrar, nós não nos ajoelharemos, nós não adoraremos essa estátua. Porque, irmãos, é no momento da tempestade que, com a fé fortalecida, nós somos desafiados a perseverar, a nos manter firme, a transformar aqueles momentos difíceis em momentos de triunfo, em momentos de glória. Eu não sei quantos dos irmãos aqui conhecem aquela música, aquele hino, que diz assim, estou seguindo a Jesus Cristo. Desse caminho eu não desisto, estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto não. Irmão, sabe a história dessa música? Sabe a história desse hino? Esse hino ele foi escrito na Índia, na região de Assam, no nordeste da Índia. Um homem, ele foi juntamente com a sua família, um homem que havia se convertido ao cristianismo, foi perseguido pelo líder da aldeia e ele foi preso.
ele junto com a sua família. E ele foi forçado a abandonar a sua fé. E ele disse para o chefe da aldeia: eu decidi seguir a Jesus. Ameaçaram a sua família, ameaçaram matar seu filho mais novo, ameaçaram matar sua esposa, e ele continuou dizendo: embora ninguém se junte a mim, ainda o sigo. A sua esposa foi morta na sua frente, ele foi executado, enquanto ele cantava: a cruz diante de mim, o mundo atrás de mim. O relato daquilo que aconteceu fez com que o chefe da aldeia se convertesse, e muitos outros membros da aldeia se convertessem. Anos mais tarde, um outro indiano juntou, através dos relatos, e escreveu essa música que a gente conhece. Esse mesmo fato aconteceu em Cuba. Em Cuba, um cristão, também um cubano que havia se convertido, ele conhecia essa música e ele também foi perseguido. E enquanto ele estava sendo ali levado a abandonar a sua fé, ele começou a cantar essa mesma parte do hino: estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto, não volto não. Mataram também seu filho, sua filha e sua esposa em sua frente, e depois o mataram. Mas muitos, ao ouvirem o relato, se converteram a Cristo. Porque esses homens, no momento da tempestade, eles continuaram confiando em Jesus, perseverando em Jesus e dizendo: eu não voltarei, eu estou seguindo a Jesus. Jesus, ele quer fazer de mim e de você crentes íntegros, maduros, que perseveram, que não vacilam, que não ficam passivamente esperando as coisas acontecer, mas que confiam em Deus, que têm uma fé fortalecida. Isto nós só podemos viver em meio às lutas, em meio às tribulações. Podemos viver apenas quando os momentos difíceis chegam para desistirmos, e nós continuamos firmes, olhando para o céu, olhando para o alto e conhecendo o poder do único que pode nos salvar, que é Jesus Cristo. A terceira qualidade que o Senhor deseja desenvolver em nossas vidas é um caráter íntegro. Ora, a perseverança deve ter ação completa, versículo 4, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Quando nós olhamos aqui para essas palavras, elas não querem aqui dizer que nós devemos ser homens sem pecado, que perfeição aqui é alguém sem pecado, não. É que cada parte da nossa vida não falta nada. Muitos de nós imaginamos que o caráter nosso já está pronto. Mas na verdade, irmãos, nosso caráter, à medida que nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, ele está em construção. Ele está sendo aperfeiçoado, como o apóstolo Paulo diz na carta aos Efésios, à medida que cheguemos à estatura de Cristo. Por isso que o propósito das provações em nossa vida é nos livrar da impureza que ainda existe em nossa vida. É queimar da nossa vida tudo, toda a escória, tudo aquilo que não agrada a Deus. É justamente fazer com que o nosso caráter seja limpo e purificado. E para isso acontecer, irmãos, é nas tribulações que o nosso caráter vai mostrar realmente quem nós somos. É quando nós somos forjados, pressionados, é que nós realmente mostramos como, ou melhor, quem nós somos. Porque o nosso caráter é quem nós somos. É nos momentos que nós somos testados nas circunstâncias da vida. É no momento que você está em dificuldade e alguém oferece para você uma propina. É no momento que você está em dificuldade financeira e aparece uma forma de ganhar um dinheiro fácil. É no momento que aparece uma oportunidade para você trair a sua esposa, seu esposo, sem que ninguém saiba. É nesses momentos em que aparecem as oportunidades para você colar na prova, para você mentir. É nesses momentos que o nosso caráter
ele é aprovado ou reprovado. Muitas das nossas grandes tribulações são pressões sobre o nosso caráter. Pressões para fazermos aquilo que todo mundo faz, ou fazermos aquilo que a Bíblia diz que nós devemos fazer. Fazer aquilo que todo mundo faz, que é mais fácil, confortável, ou fazer aquilo que combina com Jesus, como está escrito ali. É o momento que nós temos que confirmar nossa fé, confirmar se nós cremos realmente em Jesus, se os nossos valores estão alinhados com Jesus, se as nossas vidas estão alinhadas com Jesus. É nos momentos das circunstâncias da vida que as pressões chegam e nós somos desafiados a dizer se nós preferimos perder tudo ou se nós queremos ganhar tudo. É nesses momentos, muitas vezes simples, que nós mostramos se nós estamos dispostos a perder tudo, menos o nosso caráter. Ou se o nosso caráter é flexibilizado. Alguns buscam conselhos que muitas vezes são claros na Bíblia, mas porque o seu caráter ainda é estável. Irmãos, é nas tribulações que Jesus, ele insiste em forjar o nosso caráter. Porque o desejo dele é nos aperfeiçoar, é que sejamos perseverantes a ponto da perseverança ter uma ação completa em nossa vida, que não falte nada em nós. É nesses momentos que nós somos levados a entender que sem Jesus, sem uma fé verdadeira, sem perseverança, não vai existir a nossa família. Sem Jesus, sem uma fé verdadeira, sem perseverança, não vai existir a nossa palavra dentro do mundo. Sem Jesus, sem uma fé verdadeira, sem perseverança, não vai existir a nossa dignidade. Quantos homens que têm flexibilizado a palavra do Senhor, seus valores e seus caráteres, mesmo se chamando de pastores, mesmo se denominando evangélicos, estão com a sua dignidade na lama, porque flexibilizaram. Suas palavras não valem mais nada, porque não perseveraram. Estão sendo encontrados em falta. Sem Jesus, sem uma fé verdadeira, sem perseverança, não existirá felicidade verdadeira em nossa vida. Pode até haver momentos de alegria. Pode até haver momentos que você está com o bolso cheio, que você viajou, que você comprou o que queria, mas não haverá felicidade verdadeira. A felicidade, ela é conquistada através de uma fé verdadeira. A felicidade que é conquistada sem caráter é muito semelhante à felicidade de um ladrão. É uma ilusão. Uma ilusão que logo passa e uma ilusão que logo chega dentro dos olhos quando o ladrão ele está diante das barras de ferro de uma cela. Ou quando ele está algemado. Os testes de caráter das nossas tribulações são as maneiras de Deus forjar, nos ajudar a crescermos em integridade. Jesus, ele está confirmando a sua fé, desenvolvendo a sua perseverança e moldando o seu caráter. É por isso que o cristão, ele pode ter alegria em meio às provações. Porque não é masoquismo. É se você compreender que nas provações, Jesus, ele está desenvolvendo em você uma fé verdadeira. A perseverança está forjando o seu caráter. Você pode se alegrar. Porque depois das provações você vai receber a coroa da vida. Porque depois das provações você vai encontrar a verdadeira felicidade na aprovação com Deus. Porque depois das provações você sairá aprovado, íntegro, sem que lhe falte nada.
Irmãos, quando eu leio esse texto de Tiago, eu sempre me lembro daquele texto de Daniel. Do texto de Daniel, quando o rei Beltesazar, o filho de Nabucodonosor, toda vez eu troco o nome dos dois, Belsazar, quando ele está ali utilizando os utensílios do templo, dando festa ali, e aparece uma mão que escreve ali na parede: pesado fostes e achado em falta. A tradução que Deus dá para Daniel. E aqui, Tiago nos diz que o desejo de Deus é que não nos falte nada. Mas para não nos faltar nada, é necessário as provações. Mas é por isso que nós podemos nos alegrar. Porque se estamos sendo provados, é porque Deus nos ama, está conosco e está querendo que não nos falte nada. Mas para isso nós precisamos passar por elas. Para que sejamos íntegros, irmãos, em meio às provações, além dessas 3 qualidades, Tiago aqui nos apresenta 2 atitudes que nós precisamos ter. Mas 2 atitudes. Primeira, nos submeter à vontade do Pai. Segunda, pedir sabedoria a Deus. Nos submeter à vontade do Pai, pedir sabedoria a Deus. Irmãos, se nós perguntarmos para os irmãos, quem aqui já submeteu a sua vida a Deus? Todo mundo vai levantar a mão. É muito fácil a gente falar, mas é muito difícil a gente fazer, porque Deus ele está fazendo uma obra tríplice em nossa vida. Ele fez uma obra por nós, que é a nossa salvação, quando Ele entregou o Seu Filho Jesus Cristo. Ele está fazendo uma obra em nós, que é a nossa santificação, a nossa purificação, a nossa limpeza de todo pecado. E Ele está fazendo uma obra através de nós, que é o nosso serviço a Ele, ao reino dEle, para que o nome dEle seja conhecido. Só que para que o nome dEle seja conhecido através das nossas vidas, é necessário que as nossas vidas sejam íntegras. Sejam inteiras, estejam limpas, para que as pessoas possam ver a beleza dEle em nós. Porque senão as pessoas vão ver a nós. E nós sabemos que temos muitas impurezas. Você sabe disso. É por isso que Tiago ele nos diz aí que nós precisamos submeter a nossa vontade a Deus, para sermos íntegros em meio às provações. E é nos momentos de provação em que nós somos desafiados a nos render ou não nos render. A abrirmos mão daquilo que é importante para nós e dizermos: aqui está, Senhor, seja feita a tua vontade. Ou continuarmos segurando com as 2 mãos aquilo que nós achamos que é importante. É nas provações que nós perseveramos na fé e nos valores do reino, para submeter à vontade de Deus, algo que muitas vezes significa perda para a gente. Mas é no momento das provações que nós podemos entregar, assim como Jesus no Getsemane. Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Se tiver outra forma, que seja feita de outra forma. Mas se não tem, seja feita a tua vontade. Por isso, irmãos, é que Tiago ele ilustra aqui para a gente como é submeter a nossa vida à vontade de Deus, falando aqui da pobreza e da riqueza, a partir do versículo 9 até o versículo 11. Ele nos mostra aqui que enriquecer é uma provação e empobrecer é também. Porque ambos passarão, são temporários. Se alguém é pobre e se enriquece, se alegre. Mas ele nos lembra que tem algo maior. Porque na igreja não existe rico e pobre. Naquela época que existia aquela separação entre escravos, servos, senhores, a igreja primitiva cristã era o único lugar onde isso não tinha. E às vezes o escravo, o servo estava aqui ministrando a palavra, ensinando. E o Senhor dele estava sentado ouvindo. Porque na igreja não há castas, não há separação. Porque nós compreendemos justamente que a vontade que deve ser feita não é a nossa, mas é a de Deus.
Não é por ter mais conhecimento, por ter mais dinheiro, por ter mais tempo de vida. O cristão íntegro é aquele que aprendeu a entregar o seu reino a Deus. É aquele que aprendeu que o reino de Deus vale muito mais do que o dele. É aquele que aprendeu que perdas aparentes nesse mundo são, na verdade, uma forma de juntarmos um tesouro eterno no céu. É através das provações que Deus nos mostra o que nós precisamos colocar no altar dele. E você que está passando por provação, você já perguntou para Deus o que Ele deseja que você coloque no altar dele? O que Ele deseja que você, às vezes está escondendo ali no seu coração, nas profundezas da sua alma, que você coloque no altar dele? Tribulações são momentos em que nós construímos a nossa submissão. É o momento da gente entregar o controle, é o momento da gente realmente ser reconstruído por Deus. É no momento das provações que nós aprendemos o que é rendição. E nós aprendemos, como está lá em 1 Pedro 5,6, que nós somos convocados a nos humilhar debaixo da potente mão de Deus, debaixo da poderosa mão de Deus. Para muitos, é difícil render a vontade a Deus. A sua vontade a Deus. E como Deus nos conhece, Ele sabe que para muitos é necessário uma provação, uma tribulação, às vezes, muitas vezes dura, para que nós rendamos o nosso coração ao Pai. Queremos construir a nossa fé do nosso jeito, muitas vezes. Do jeito confortável. Do jeito fácil. Mas as provações nos mostram que nós precisamos entender que é Jesus que é Rei e Senhor. E é por isso que as provações, elas são a forma de Deus quebrantar o nosso coração. E nos levar a uma rendição total. A outra qualidade, a outra atitude que Tiago fala aqui que nós precisamos ter, é a atitude de pedir sabedoria. Versículo 5, ele diz: se algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus. Irmãos, quantas tribulações, quantas provações nós passamos, ou nós aumentamos elas por falta de sabedoria. Ou nós não saímos delas por falta de sabedoria. E aqui Tiago diz: se você não tem, se você está numa tribulação, numa provação e necessita de sabedoria, peça a Deus. Ele dá de forma abundante, Ele dá de forma generosa. Inclusive Ele não faz igual a gente, Porque a gente é generoso até um determinado limite, Quando a gente vê ali um determinado limite, muitas vezes a gente olha com um olhar assim recriminatório, Às vezes a gente censura, de novo. Mas aqui o texto nos diz que Deus, Ele concede sabedoria com generosidade, sem censura, sem recriminação. E se na próxima provação você precisar de novo, pode pedir que Ele dá de novo. E o que é sabedoria? Na Bíblia, sabedoria não é conhecimento. Sabedoria é saber usar o conhecimento. Sabedoria, aqui em Tiago e também lá em Provérbios, na Bíblia como um todo, a gente compreende que é a arte de saber viver. É a arte de usar o conhecimento que tem para viver. Quantas pessoas no mundo têm muito conhecimento, mas são pessoas tolas, sem sabedoria. Tem conhecimento, mas não sabe usar. Quer um exemplo? Um cardiologista, um médico do pulmão que fuma. Ele tem conhecimento, ele sabe o quanto o cigarro faz mal para ele, mas ele continua fumando. E ele ainda é capaz de atender um outro fumante e dizer: o senhor precisa parar de fumar, viu? Irmãos, devemos pedir sabedoria a Deus, mas a sabedoria não é conhecimento, é algo prático, é a gente saber usar aquilo que o Senhor nos ensina na sua palavra. Tiago, ele nos diz que em meio às tribulações nós precisamos ter sabedoria, mas é uma sabedoria que procede do alto, uma sabedoria que somente Jesus pode liberar sobre nós.
Muitas das nossas ações em meio às tribulações intensificam as tribulações por falta de sabedoria. Peça a Deus se você não tem. Deus, Ele dá numa porção generosa, para que você possa aplicar nas circunstâncias da sua vida. E se você precisar, Ele dá de novo. Como falta sabedoria, irmãos, para percebermos as situações que acontecem no meio das crises da nossa vida. Como falta sabedoria, muitas vezes, para entendermos o tempo, as estações, para entendermos o que Deus está forjando em nossa vida. Vivemos em um mundo, irmãos, com muita informação, mas pouca sabedoria. Deus, Ele deseja que você seja um servo dele, sábio nessa terra. Um servo de Deus sábio. Peça sabedoria para ser um bom pai, para ser um bom esposo, uma boa esposa, uma boa mãe, um bom filho, um bom avô. Peça sabedoria para ser um bom empregado, um bom empresário, um bom empreendedor, um servo do Senhor nessa terra. Irmãos, para finalizarmos e aplicarmos aqui em nossa vida, de forma mais prática ainda do que até agora. É como se Jesus, irmãos, através das tribulações, Ele estivesse nos ajudando, nos ensinando, que nós precisamos passar por elas, para que possamos desenvolver a fé, a perseverança, o caráter, a submissão à vontade dEle e a sabedoria. Porque nas tribulações, nas provações, é que tudo isso é testado. Mas ele diz, não apenas isso aqui. Tiago nos diz que aqueles que passam pelas provações, que são testados, existe uma bênção especial, uma bênção eterna, uma bênção transcendente. Versículo 12: bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu àqueles que o amam. Ou seja, você não precisa saber por que você está passando por essa tempestade. Você não precisa saber o porquê você está passando por essa provação. Você não precisa saber o porquê você está passando por essa tribulação. Você só precisa saber que o seu Redentor vive, que Ele está com você, que Ele está forjando o seu caráter, a sua integridade, e que quando todos os testes terminarem, você será premiado com a coroa da vida, uma coroa muito especial. Uma coroa que é o símbolo do céu. Essa coroa é eterna, ela não passa, como a riqueza que é citada aqui por Tiago. Essa coroa, ela é o símbolo daqueles que levam a sério a integridade, mesmo em meio aos momentos de pressão. Ela é o símbolo daqueles que vão morar nas mansões celestiais por toda a eternidade. Ela é o símbolo daqueles que estarão com o seu Redentor, daqueles que viveram com o seu Redentor no meio das provações e que foram aprovados e que foram encontrados sem falta. Vale a pena seguir a Jesus. Vale a pena passar pelas provações. Vale a pena se alegrar com as provações. Vale a pena ser forjado em meio às provações. Vale a pena seguir a Jesus e não desistir de ser íntegro, mesmo em meio às provações. Você está passando por alguma provação, por alguma tribulação? Nosso maior exemplo de alguém íntegro que passou por provações é Jesus Cristo. Olhe para Ele. Ele se manteve íntegro. Ele considerou motivo de grande alegria passar por provações. Pai, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ele perseverou mesmo carregando uma cruz. Ele confiou que aquela tribulação ali seria um instante, mas que em breve ele seria ressuscitado e seria exaltado a ponto de todos os joelhos nos céus e na terra se curvar diante dele. Se você está passando por alguma provação, olhe para Jesus e siga o exemplo de Jesus. Feche seus olhos.
Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, que foi lida, que foi explicada, exposta. É o teu Espírito Santo, Pai, que tem liberdade e conhece o nosso coração, que pode nos convencer, que pode falar diretamente em cada situação, em cada individualidade. Pai, que o teu Espírito Santo continue aplicando em nosso coração. Que possamos, Pai, ser achados íntegros, mesmo em meio às provações. Nos ajuda, Pai, porque não é fácil a nos alegrarmos em meio às provações. Nos ajuda a confiarmos no Senhor. Nos ajuda, Pai, a ter uma fé fortalecida e verdadeira, mesmo em meio às provações. Que a tua palavra, Pai, possa continuar desenvolvendo em nós um caráter aprovado. É o que nós te pedimos, Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.